Eu vi um filho evangélico jogar a imagem de Santo Antônio na irmã deficiente. E eu preciso te contar o que aconteceu depois, porque isso desafia tudo o que você pensa sobre fé e milagres. A verdade, muitas vezes, se esconde nos cantos mais barrentos da alma, onde a gente menos espera encontrar a luz. O silêncio era a primeira língua de Samuel, muito antes das palavras. Cresceu no interior do Brasil, onde a fé evangélica se enraizava como uma árvore frondosa na praça central. Desde os 6 anos, quando Ana, sua irmã caçula, veio ao mundo com uma deficiência que a condenava à dependência, ele sentiu o peso de um segredo espiritual. Os pais, convertidos fervorosos, viam na condição de Ana um teste divino, uma batalha a ser vencida pela oração e fé inabalável. Mas para Samuel, era um espelho que refletia sua própria insuficiência. A dor silenciosa que carregava não era só a tristeza pela irmã, mas a culpa velada de não ser santo o suficiente para que Deus operasse o milagre em Ana. Ele ouvia os sermões dominicais sobre a fé que move montanhas, sobre a cura divina prometida aos justos, e se perguntava por que Ana continuava presa ao corpo que não obedecia. A resposta que a mente infantil e depois a adulta formulavam era cruel. Ele não tinha fé bastante. Ele era o elo fraco, o filho que falhava em interceder com a pureza necessária. Essa crença se tornou a mentira interna que o corroía. Eu sou o culpado. Não sou digno do milagre. Minha fé é vazia. A casa de Samuel, apesar de cheia de orações e louvores, era um santuário de angústia contida. O cheiro de incenso barato, misturado ao de café fresco, parecia tentar abafar a tensão que ficava no ar. As visitas dos pastores, as correntes de oração pela cura de Ana, os olhares de piedade dos vizinhos, tudo reforçava a ideia de que a família vivia sob uma provação constante. Eu via o esforço hercúleo de sua mãe para manter a esperança, o cansaço silencioso de seu pai, cujos ombros pareciam carregar o peso do mundo. Enquanto Ana sorria com a inocência dos que não compreendem a própria tragédia, Samuel sentia as correntes da responsabilidade apertarem. Ele se via como um sentinela falho, guardando uma fortaleza que desmoronava. No cotidiano, ele evitava o olhar direto de Ana, temendo ver neles o reflexo da sua própria incapacidade. Eu me lembro de um dia específico. Era uma tarde abafada, o ar pesado da chuva que não vinha. O rádio da sala, que sempre tocava hinos, de repente engasgou e parou. Um silêncio estranho desceu sobre a casa, diferente do habitual. Não era o silêncio da paz, mas o de uma espera tensa. Eu senti um arrepio gélido na nuca, como se alguém me observasse de perto, mesmo estando sozinho. A imagem de Santo Antônio, um presente antigo da avó paterna, ficava numa estante esquecida no quarto de visitas. Nunca foi um objeto de devoção para a família, mas estava lá, empoeirada. Naquela tarde, notei algo diferente. A pequena imagem, de gesso pálido, estava virada de costas para a porta. Um detalhe bobo, eu sei, mas algo me cutucou. Por que aquilo? Quem teria mexido? O incômodo cresceu, virou um nó apertado no peito. A sensação de peso se instalou, como se uma mão invisível apertasse meu diafragma. Eu respirava fundo, mas o ar não parecia chegar aos pulmões. Um zumbido agudo começou a vibrar nos meus ouvidos, como um enxame de abelhas presas dentro da cabeça. Eu me apoiei na parede fria do corredor, tentando me firmar. O suor escorria pela minha testa. E o chão parecia inclinar-se suavemente sob meus pés. Era uma vertigem que vinha de dentro, não de fora. A luz que entrava pela janela parecia mais fraca, quase leitosa, e as cores do ambiente se esmaeciam. Eu parei, respirei, ouvi. O silêncio então se tornou ensurdecedor. O tempo, antes um rio constante, agora se esticava e encolhia, elástico. Minutos pareciam horas e horas, meros segundos. Eu me senti perdendo as bordas, a distinção entre mim e o ambiente se desfazendo. O cheiro de terra molhada, que vinha da rua, se intensificou. Quase sufocante, eu sentia o chão frio sob os pés descalços. Cada grão de poeira. A temperatura ambiente caiu bruscamente. Um frio que vinha de dentro dos ossos, mesmo sob o sol da tarde. A urgência de algo desconhecido me apertava. Me empurrava para frente, para o que eu não podia ver. Eu me vi, de repente, no meio de uma feira livre. O burburinho das vozes,
O cheiro de pastel frito e frutas maduras misturavam-se, mas algo estava errado. As pessoas ali, rostos comuns, pareciam carregar um fardo invisível. Eu via uma mulher, com um olhar fixo numa imagem de Nossa Senhora, pedindo por um milagre financeiro, enquanto seu filho pequeno chorava de fome ao lado. Outro, um homem de terno impecável, falava alto sobre a sua fé inabalável, mas seus olhos escondiam a ganância. Era como se a fé, ali, fosse uma moeda de troca, um bilhete para uma vida sem problemas. Eles buscavam um atalho, uma intervenção divina que os poupasse do esforço ou da autocrítica. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Eu vi ali o orgulho se mascarando de devoção, o engano se vestindo de esperança. E eu entendi que aquela feira não era apenas um lugar físico. Era um reflexo do que acontecia dentro de mim, dentro de muitos. A idolatria não era apenas uma imagem, mas a fé colocada em qualquer coisa que não fosse a verdade nua e crua. Eu senti um peso na alma, uma tristeza profunda, ao ver como as pessoas se agarravam a promessas vazias, a rituais mecânicos, perdendo de vista o que realmente importava. E o mais assustador, eu me reconhecia em cada um deles. Foi então que ela apareceu. Não era uma visão gloriosa, mas uma presença. Uma vizinha antiga, Dona Benedita. Uma senhora que sempre me pareceu um poço de sabedoria, mas que eu nunca tinha dado muita atenção. Ela parou ao meu lado e o burburino da feira pareceu diminuir, focar apenas na sua voz baixa e rouca. Meu filho, ela disse, o milagre não é o que você espera, mas o que você precisa. As palavras dela eram um choque. O que ela queria dizer com aquilo? Eu nunca tinha falado com ela sobre Ana, sobre minha culpa. Como ela sabia? A voz de Dona Benedita era um sussurro, mas parecia ecoar dentro do meu peito, fazendo as paredes do meu orgulho estremecerem. Você busca a cura do corpo, mas esquece a cura da alma. Ela me olhou nos olhos e eu senti um frio na barriga, como se ela pudesse ler meus pensamentos mais íntimos. Você acha que a fé é um poder que você possui para manipular o divino, para forçar um resultado? Ela fez uma pausa e o silêncio que se seguiu foi preenchido com a intensidade do seu olhar. Mas a fé verdadeira, meu filho, é a rendição. Eu senti um gosto amargo na boca, o gosto da verdade que eu evitava. Essa voz, essa presença, desnudava minha alma. Ela me questionava sem me acusar, me confrontava com uma ternura firme. Você se sente culpado pela condição da sua irmã, não é? O ar pareceu rarefeito. Como ela sabia? Minha garganta secou. Se acredita que sua fé fosse forte o suficiente, Ana seria curada. Eu assenti, quase imperceptivelmente, sem conseguir falar. Aquele era o meu segredo mais bem guardado, a mentira que me corroía por dentro. Se você já sentiu esse chamado, diga. Abre-me os olhos. Ela continuou, a voz como um bálsamo e um bisturi ao mesmo tempo. Mas e se a doença da Ana não fosse um sinal da sua falha, mas um convite à sua verdadeira fé? Eu senti um tremor vindo do chão, subindo pelos meus pés. A imagem de Santo António, aquela virada de costas, veio à minha mente. Eu me lembrei de um dia, muitos anos atrás, quando Ana, ainda pequena, tentou pegar a imagem, curiosa. Meu pai, com um grito, a repreendeu, dizendo que era coisa de idólatra. E eu, para reforçar a lição, peguei a imagem e a joguei de volta na estante, com um certo desprezo. Um gesto pequeno, mas carregado de um orgulho farisaico. Aquele momento, esquecido, agora voltava com a força de um soco no estômago. Aquele gesto, a minha atitude, era o espelho da minha própria idolatria. A idolatria da minha própria fé, da minha própria capacidade de ser bom o suficiente. Eu era o acusador, o juiz, o carrasco da minha própria alma. A imagem de Santo António, jogada com desprezo, não era sobre o santo em si, mas sobre a minha recusa em ver a fé além das minhas próprias regras, dos meus próprios dogmas. Eu era o filho evangélico que, em nome de uma pureza forjada, jogava fora a compaixão, a humildade, a verdadeira entrega. Aquele gesto, aquela repulsa me acusava agora com o peso de anos de culpa velada. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Foi então que a voz que vinha de dentro e de fora, ressoou com uma clareza que perfurou cada camada de negação. Você não é o salvador de Ana. Você é o irmão dela. As palavras eram um golpe e um abraço. A fé não é um poder para manipular,
mas um amor para compartilhar. Eu senti o ar denso ao meu redor, a temperatura caindo e um calor estranho subindo pelo meu peito. O milagre já começou em você, Samuel. Quando você se permitiu ver a sua própria cegueira. Eu entendi. Eu rendi. O veredito pesava, mas a clareza doía e libertava ao mesmo tempo. Aquele zumbido nos ouvidos cessou abruptamente. O peso no peito se dissolveu, substituído por uma leveza estranha, quase assustadora. Eu senti meus pés firmes no chão novamente. O ar fresco entrando nos pulmões. A luz, antes leitosa, agora ganhava um brilho nítido, as cores voltando vibrantes. Eu estava de volta, mas não era o mesmo. A consciência continuava pesando, mas agora era o peso da responsabilidade pela verdade, não pela mentira. Eu tinha que fazer algo, tinha que mudar. Se você está comigo até aqui, diga. A verdade liberta. Minha rotina mudou. Eu comecei a acordar mais cedo, não para orar por um milagre distante, mas para orar por compaixão e sabedoria. Eu passei a olhar Ana nos olhos, a conversar com ela, a escutar seus pequenos sons com uma atenção que nunca antes tive. Eu parei de consumir tanto conteúdo que me prometia fórmulas para o sucesso espiritual. E comecei a ler textos que falavam sobre serviço, sobre amor incondicional. Eu me aproximei da comunidade, não para julgar, mas para servir. Para estender a mão aos que carregavam fardos parecidos. E minha devoção se tornou menos sobre ter fé e mais sobre ser fé. E você? Quantos Santo Antónios você jogou fora na sua vida, em nome de uma fé que, no fundo, era apenas orgulho? Quantas vezes você se sentiu culpado, achando que não era bom o suficiente para que o milagre acontecesse? Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. O milagre não é um espetáculo, mas uma transformação silenciosa. Se você decide mudar hoje, comenta novo começo. Para amanhã de manhã, eu te convido a 4 passos simples. Primeiro, leia uma passagem que fale sobre humildade e serviço, como Filipenses 2, 3-4. Segundo, faça um gesto de serviço a alguém na sua casa, sem esperar nada em troca. Terceiro, renuncie a uma crença que te faz sentir superior ou inferior aos outros. E quarto, converse com uma pessoa que você julga diferente de você, buscando entender sua perspectiva. O milagre não é sobre mudar o mundo, mas sobre mudar a si mesmo. E essa jornada continua. No próximo vídeo do Santo António Milagres, eu vou-te contar sobre a cura mais inesperada que eu já presenciei. Eu vi o milagre acontecer, não nas mãos de um curandeiro ou em uma explosão de luz. Aconteceu no silêncio da alma de Samuel, quando ele finalmente se permitiu ver. Mas será que o milagre, uma vez iniciado, termina ali, naquele instante de clareza? Não, a verdade é que ele apenas começa. Um rio que desce a montanha, esculpindo o vale. A mudança não é um ponto final, mas uma jornada diária, cheia de pedras e correntezas que testam a força da nova água. Eu observei Samuel nos dias que se seguiram, e a casa, antes impregnada pelo cheiro pesado de angústia e incenso, começou a respirar um ar diferente. Não era um cheiro de festa, mas de terra molhada depois de uma seca prolongada. A tensão que antes apertava o peito de todos, como um cinto apertado demais, agora cedia. Pequenos gestos. Samuel, que antes evitava o olhar de Ana, agora sentava-se ao lado dela, lendo livros infantis em voz alta, mesmo sabendo que ela não entenderia as palavras, mas sentiria o calor da sua presença. Ele pegava as mãos pequenas e frágeis dela, sentindo a textura macia da pele. E não via mais um fardo, mas uma alma a ser amada. Aquele peso que ele carregava, aquela culpa de não ser santo o suficiente, não desapareceu de uma vez. Era como uma névoa densa que, aos poucos, se dissipava, revelando a paisagem. Ele ainda se pegava pensando em velhas crenças, em julgamentos rápidos. A mente, por anos condicionada, teimava em voltar aos velhos padrões. Essa luta interna, essa resistência silenciosa era tão palpável quanto o cheiro de café forte que a mãe preparava todas as manhãs. Era um lembrete constante de que a fé não é um destino, mas um caminho a ser trilhado com os pés no chão, um passo de cada vez. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. E a imagem de Santo António, aquela que ele havia julgado com desprezo, virada de costas na estante. Ela continuava lá,
empoeirada. Mas agora, para Samuel, tinha um novo significado. Não era um ídolo a ser adorado ou um objeto a ser rejeitado, mas um espelho. Um lembrete tangível de como o orgulho pode nos cegar, nos fazendo julgar o que não compreendemos, nos distanciando da compaixão. Ele passou por ela um dia e, em vez de repulsa, sentiu um estranho silêncio, uma paz. A imagem não mudou, mas o olhar que havia, sim, e isso, por si só, era um pequeno milagre. A verdadeira fé, eu percebi, não reside em dogmas rígidos ou em rituais mecânicos, mas na capacidade de amar, de servir, de se render ao que é maior que nós mesmos. Não é sobre controlar o divino, mas sobre permitir que o divino nos transforme. É um calor que vem de dentro, que aquece o corpo e a alma, sem queimar por fora. É a leveza de um fardo que de repente não pesa mais, porque foi compartilhado, ou simplesmente porque a perspectiva mudou. A forma como Samuel falava com os pais também se transformou. Antes, suas palavras eram curtas, carregadas de uma frustração silenciosa. Agora, ele expressava gratidão, reconhecendo o esforço hercúleo que eles faziam, o cansaço silencioso que viam em seus olhos. Não havia mais a busca por um culpado, mas a união de propósitos. O ar da casa, antes denso e pesado, agora parecia ter uma brisa suave, um cheiro de grama recém-cortada, que trazia um alívio sutil. Ele se tornou um sentinela, sim, mas não de uma fortaleza que desmoronava. Era um sentinela da esperança, da paciência, da compaixão. E o sorriso de Ana, antes um lembrete da sua própria incapacidade, agora era um farol, um convite à alegria simples e sem pretensões. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Muitos buscam o milagre espetacular, a cura instantânea, a solução mágica para todos os problemas. Mas e se o maior milagre for a transformação do coração humano? A capacidade de ver a luz onde antes só havia sombra, de encontrar a paz em meio à tormenta? O verdadeiro milagre não é a ausência de dor, mas a presença de um amor que a transcende. É a coragem de olhar para dentro, de confrontar as próprias mentiras, de renunciar ao orgulho que nos cega. Renúncia não é fácil. É um processo doloroso, como arrancar uma bandagem grudada há muito tempo. Mas a dor da verdade é sempre mais curativa do que o conforto da mentira. Ela nos liberta para viver uma vida autêntica, não mais presos às expectativas ou aos julgamentos alheios. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. A história de Samuel, o filho evangélico que julgou a imagem de Santo António na irmã deficiente e depois encontrou um milagre, me ensinou que a fé não é um escudo para evitar a realidade, mas uma lente para enxergá-la com mais clareza e compaixão. É um convite a uma jornada de humildade, serviço e amor incondicional. E essa jornada, meus amigos, é o que realmente importa. Ela continua em cada um de nós, a cada novo amanhecer, a cada decisão de amar em vez de julgar. O milagre não é um evento, mas um estado de ser. Um caminho que se revela a cada passo. E essa é apenas a ponta do iceberg. No próximo vídeo do Santo António Milagres, eu vou mergulhar ainda mais fundo nas histórias de cura que desafiam a lógica, revelando a verdadeira face da compaixão. A ponta do iceberg, eu disse, e era mesmo. Porque o milagre, o de verdade, não se esgota num único instante de clareza ou numa epifania estrondosa. Ele se desdobra como um mapa antigo, revelando caminhos que a gente nem imaginava existir. A transformação de Samuel não foi um estalar de dedos, mas um trabalho de formiga, dia após dia, sob o sol e a chuva da vida real. O cheiro de incenso, que antes parecia abafar a tensão, agora se misturava a um aroma mais leve, quase imperceptível, de terra molhada e esperança que brotava. Ele ainda acordava com a lembrança vívida da voz, daquela frase martelo que reordenou tudo. Você não é o salvador de Ana, você é o irmão dela. As palavras ecoavam, mas a mente, por anos condicionada à culpa, teimava em trazer de volta as velhas cobranças. Era como um peso fantasma no peito, uma sombra fria que tentava se agarrar, mesmo sob a luz do novo entendimento. Ele se pegava, por vezes, medindo a fé alheia, julgando a devoção dos pais. Mas agora, um alarme silencioso soava. Uma voz interna, mais suave que o zumbido de antes, o lembrava.
Lembre-se do espelho. O que ele fazia então? Parava. Respirava fundo. Sentia o ar fresco preencher os pulmões antes tão apertados. E olhava para Ana. Não mais com o desvio de olhar carregado de vergonha, mas com uma curiosidade genuína. Um amor que antes estava sufocado. Ele notava o brilho nos olhos dela quando ele sorria. O jeito como ela tentava esticar a mãozinha para tocar seu rosto. A textura macia da pele dela sob seus dedos era uma âncora, um lembrete sensorial da verdade mais simples. Amor não precisa de performance. Os pais, no início, estranharam. Acostumados ao Samuel fechado, sisudo, que carregava o mundo nas costas, viram um filho mais leve, mais presente. O pai, com seu cansaço silencioso, um dia sentou-se ao lado de Samuel na varanda, sob o calor da tarde, e falou sobre as dificuldades da roça, sobre a fé que, às vezes, parecia pesada demais para carregar. Samuel não ofereceu conselhos prontos nem versículos decorados. Apenas ouviu. Sentiu o cheiro da terra nas mãos calejadas do pai. E pela primeira vez não viu fraqueza, mas resiliência. Um silêncio diferente, um silêncio de compreensão, pairou entre eles. Se você entende a profundidade disso, escreva. O milagre é processo. A mãe, antes sempre em busca de novas correntes de oração para a cura de Ana, começou a passar mais tempo apenas observando os filhos. Ela via Samuel e Ana interagindo, e um sorriso sutil, quase um alívio, surgia em seus lábios. Não era a alegria eufórica de um milagre espetacular, mas a paz miúda de uma família que, aos poucos, se reconectava. O cheiro de café forte que antes se misturava à angústia, agora trazia um conforto genuíno. A imagem de Santo Antônio, ainda na estante, virada de costas, permanecia ali. Mas agora, Samuel a via de outra forma. Não era um símbolo de idolatria a ser rejeitado, nem um objeto de poder a ser buscado. Era um marco, um lembrete tangível do ponto de virada, daquele dia em que o orgulho se desfez e a verdade se revelou. Ele não a tocou, não a virou, deixou-a ali como um testemunho silencioso de que a fé não se prende a objetos, mas se manifesta no coração que se abre. O maior desafio, porém, veio da comunidade. Os irmãos de fé, acostumados ao Samuel fervoroso, que citava a Bíblia com a certeza de quem possui todas as respostas, notaram a mudança. Ele estava mais quieto, menos propenso a julgar, mais inclinado a ouvir. Alguns murmuravam que ele estava esfriando na fé, estava se desviando. O julgamento deles era como um frio que vinha de fora, tentando congelar o calor que nascia dentro dele. Mas Samuel, agora, sentia uma estranha leveza. As palavras deles, antes ferinas, agora pareciam apenas ecos distantes. Ele não precisava provar nada. Se a verdade te liberta, comente. Eu escolho a liberdade. Ele começou a entender que o milagre da Ana não seria, talvez, a cura de seu corpo físico, mas a cura de sua própria alma, a cura da família. A cura daquela cegueira que o impedia de ver o amor incondicional que já existia. A deficiência de Ana, antes um fardo, um sinal de sua falha, agora era um portal para uma compaixão mais profunda, uma paciência que ele nunca soube que possuía. A voz, mais uma vez, sussurrava: o milagre já começou em você. E essa era a essência. O milagre não é um evento grandioso que nos poupa da vida, mas a capacidade de encontrar a graça e a verdade dentro da própria vida, com todas as suas imperfeições e desafios. É a coragem de ser vulnerável, de amar sem esperar retorno, de servir sem buscar reconhecimento. É um calor que aquece por dentro, sem queimar por fora, sem promessas impossíveis. É a quietude que se instala quando a gente para de lutar contra o que é e começa a aceitar. Se você busca essa paz, escreva: que a paz me alcance. Samuel se tornou um sentinela. Sim, mas não de uma fortaleza que desmoronava. Era um sentinela da esperança, da paciência, da compaixão. Ele observava o mundo com outros olhos, os ouvidos abertos para os sussurros da verdade, para o silêncio que agora falava. E esse silêncio era mais eloquente do que qualquer sermão. Ele sentia o peso da responsabilidade, sim, mas era um peso diferente. O peso da autenticidade, da liberdade que vem de se render ao que é maior. A jornada de Samuel, o filho evangélico que jogou a imagem de Santo Antônio na irmã deficiente e encontrou um milagre, continua. Ela não tem um ponto final, porque a fé,
A verdadeira fé é um caminho que se constrói a cada passo, a cada escolha de amor. E essa é apenas uma parte da história. A cada dia, novas nuances se revelam, novas provas surgem e a verdade se aprofunda. No próximo mergulho, vamos explorar como essa transformação silenciosa começou a impactar não só a família, a comunidade ao redor, testando os limites da compaixão e do preconceito. A ponta do iceberg, eu disse, e era mesmo. Porque o milagre, o de verdade, não se esgota num único instante de clareza ou numa epifania estrondosa. Ele se desdobra, como um mapa antigo, revelando caminhos que a gente nem imaginava existir. A transformação de Samuel não foi um estalar de dedos, mas um trabalho de formiga, dia após dia, sob o sol e a chuva da vida real. O cheiro de incenso, que antes parecia abafar a tensão, agora se misturava a um aroma mais leve, quase imperceptível, de terra molhada e esperança que brotava. Ele ainda acordava com a lembrança vívida da voz, daquela frase martelo que reordenou tudo. Você não é o salvador de Ana. Você é o irmão dela. As palavras ecoavam, mas a mente, por anos condicionada à culpa, teimava em trazer de volta as velhas cobranças. Era como um peso fantasma no peito, uma sombra fria que tentava se agarrar, mesmo sob a luz do novo entendimento. Ele se pegava, por vezes, medindo a fé alheia, julgando a devoção dos pais, mas agora um alarme silencioso soava. Uma voz interna, mais suave que o zumbido de antes, o lembrava. Lembre-se do espelho, o que ele fazia então. Parava, respirava fundo, sentia o ar fresco preencher os pulmões, antes tão apertados, e olhava para Ana. Não mais com o desvio de olhar carregado de vergonha, mas com uma curiosidade genuína, um amor que antes estava sufocado. Ele notava o brilho nos olhos dela, quando ele sorria, o jeito como ela tentava esticar a mãozinha para tocar seu rosto. A textura macia da pele dela sob seus dedos era uma âncora, um lembrete sensorial da verdade mais simples. Amor não precisa de performance. Os pais, no início, estranharam, acostumados ao Samuel fechado, sisudo, que carregava o mundo nas costas. Viram um filho mais leve, mais presente. O pai, com seu cansaço silencioso, um dia sentou-se ao lado de Samuel na varanda, sob o calor da tarde, e falou sobre as dificuldades da roça, sobre a fé que às vezes parecia pesada demais para carregar. Samuel não ofereceu conselhos prontos, nem versículos decorados, apenas ouviu, sentiu o cheiro da terra nas mãos calajadas do pai e, pela primeira vez, não viu fraqueza, mas resiliência. Um silêncio diferente, um silêncio de compreensão, pairou entre eles. Se você entende a profundidade disso, escreva. O milagre é processo. A mãe, antes sempre em busca de novas correntes de oração para a cura de Ana, começou a passar mais tempo apenas observando os filhos. Ela via Samuel e Ana interagindo, e um sorriso sutil, quase um alívio, surgia em seus lábios. Não era a alegria eufórica de um milagre espetacular, mas a paz miúda de uma família que aos poucos se reconectava. O cheiro de café forte, que antes se misturava à angústia, agora trazia um conforto genuíno. A imagem de Santo Antônio, ainda na estante, virada de costas, permanecia ali. Mas agora Samuel a via de outra forma. Não era um símbolo de idolatria a ser rejeitado, nem um objeto de poder a ser buscado. Era um marco, um lembrete tangível do ponto de virada, daquele dia em que o orgulho se desfez e a verdade se revelou. Ele não a tocou, não a virou. Deixou-a ali como um testemunho silencioso de que a fé não se prende a objetos, mas se manifesta no coração que se abre. O maior desafio, porém, veio da comunidade. Os irmãos de fé, acostumados ao Samuel fervoroso, que citava a Bíblia com a certeza de quem possui todas as respostas, notaram a mudança. Ele estava mais quieto, menos propenso a julgar, mais inclinado a ouvir. Alguns murmuravam que ele estava esfriando na fé, estava se desviando. O julgamento deles era como um frio que vinha de fora, tentando congelar o calor que nascia dentro dele. Mas Samuel, agora, sentia uma estranha leveza. As palavras deles, antes ferinas, agora pareciam apenas ecos distantes.
Ele não precisava provar nada. Se a verdade te liberta, comente, eu escolho a liberdade. Ele começou a entender que o milagre de Ana não seria, talvez, a cura de seu corpo físico, mas a cura de sua própria alma, a cura da família, a cura daquela cegueira que o impedia de ver o amor incondicional que já existia. A deficiência de Ana, antes um fardo, um sinal de sua falha, agora era um portal para uma compaixão mais profunda, uma paciência que ele nunca soube que possuía. A voz, mais uma vez, sussurrava: o milagre já começou em você. E essa era a essência. O milagre não é um evento grandioso que nos poupa da vida, mas a capacidade de encontrar a graça e a verdade dentro da própria vida, com todas as suas imperfeições e desafios. É a coragem de ser vulnerável, de amar sem esperar retorno, de servir sem buscar reconhecimento. É um calor que aquece por dentro, sem queimar por fora, sem promessas impossíveis. É a quietude que se instala quando a gente para de lutar contra o que é e começa a aceitar. Se você busca essa paz, escreva: que a paz me alcance. Samuel se tornou um sentinela, sim, mas não de uma fortaleza que desmoronava. Era um sentinela da esperança, da paciência, da compaixão. Ele observava o mundo com outros olhos, os ouvidos abertos para os sussurros da verdade, para o silêncio que, agora, falava. E esse silêncio era mais eloquente do que qualquer sermão. Ele sentia o peso da responsabilidade. A jornada de Samuel, o filho evangélico que jogou a imagem de Santo António na irmã deficiente e encontrou um milagre, continua. Ela não tem um ponto final, porque a fé, a verdadeira fé, é um caminho que se constrói a cada passo, a cada escolha de amor. E essa é apenas uma parte da história. A cada dia, novas nuances se revelam, novas provas surgem, e a verdade se aprofunda. No próximo mergulho, vamos explorar como essa transformação silenciosa começou a impactar não só a família, mas a comunidade ao redor, testando os limites da compaixão e do preconceito. Mas será que a comunidade estava pronta para aceitar um milagre que não se encaixava em suas definições? E como os pais de Samuel reagiriam a essa nova fase de julgamento, agora direcionada ao filho? À comunidade. À comunidade. Ela não estava pronta para um milagre que não se encaixava nas suas caixas. Acostumados ao Samuel de antes, o que trazia versículos prontos e a certeza de quem possui todas as respostas, eles viram a mudança com desconfiança. O burburinho começou nas portas da igreja, misturado ao cheiro de pó de café e a um azedume quase imperceptível que vinha das mesas do salão. Samuel está esfriando na fé, cochichavam alguns. Perdeu o fervor. Diziam outros, e o peso dos olhares era como um frio que vinha de fora, tentando congelar o calor que nascia dentro dele. Era um julgamento silencioso, mas cortante, como uma faca cega. As palavras não ditas pesavam no ar, tornando cada encontro na rua ou no mercado uma prova. Ele sentia a textura áspera daquelas suposições, a temperatura fria da incompreensão. Mas agora Samuel sentia uma estranha leveza. As palavras deles, antes ferinas, agora pareciam apenas ecos distantes. Ele não precisava provar nada. Se a verdade te liberta, comente. Eu escolho a liberdade. Ele havia encontrado uma paz que o mundo não podia dar, nem tirar. Os pais, por sua vez, estavam no meio do fogo cruzado. A mãe, antes tão zelosa em defender a fé inabalável da família, sentia o peso do julgamento externo, mas via nos olhos do filho uma serenidade que a intrigava. O pai, com seu cansaço silencioso, um dia sentou-se na varanda com Samuel, o sol da tarde aquecendo a pele. Ele não falou sobre fé ou milagres, apenas sobre a roça, sobre a terra que teimava em não dar frutos naquele ano. Samuel, em vez de citar a Bíblia, apenas ouviu. Sentiu o cheiro da terra nas mãos calejadas do pai e, pela primeira vez, não viu fraqueza, mas uma resiliência profunda, uma fé que se manifestava no trabalho de cada dia. Um silêncio diferente, um silêncio de compreensão, pairou entre eles, mais denso que o ar abafado. A mãe ainda buscava correntes de oração para Ana, mas seus olhos, antes fixos no futuro da cura, agora se demoravam mais no presente. Ela via Samuel e Ana interagindo, e um sorriso sutil, quase um alívio, surgia em seus lábios. Não era a alegria eufórica de um milagre espetacular, mas a paz miúda de uma família, que aos poucos se reconectava.
O cheiro de café forte, que antes se misturava à angústia, agora trazia um conforto genuíno, um calor familiar. A imagem de Santo António, ainda na estante, virada de costas, permanecia ali. Mas agora, Samuel a via de outra forma. Não era um símbolo de idolatria a ser rejeitado, nem um objeto de poder a ser buscado. Era um marco, um lembrete tangível do ponto de virada, daquele dia em que o orgulho se desfez e a verdade se revelou. Ele não a tocou, não a virou. Deixou-a ali, como um testemunho silencioso de que a fé não se prende a objetos, mas se manifesta no coração que se abre. Ele sabia que o milagre de Ana não seria talvez a cura de seu corpo físico, mas a cura de sua própria alma, a cura da família, a cura daquela cegueira que o impedia de ver o amor incondicional que já existia. Se você busca essa paz, escreva que a paz me alcance. A deficiência de Ana, antes um fardo, um sinal de sua falha, agora era um portal para uma compaixão mais profunda, uma paciência que ele nunca soube que possuía. A voz, mais uma vez, sussurrava: o milagre já começou em você. E essa era a essência. O milagre não é um evento grandioso que nos poupa da vida, mas a capacidade de encontrar a graça e a verdade dentro da própria vida, com todas as suas imperfeições e desafios. É a coragem de ser vulnerável, de amar sem esperar retorno, de servir sem buscar reconhecimento. É um calor que aquece por dentro, sem queimar por fora, sem promessas impossíveis. É a quietude que se instala quando a gente para de lutar contra o que é e começa a aceitar. Se você já se sentiu julgado por mudar, escreva: eu persisto. Ele se tornou um sentinela, sim, mas não de uma fortaleza que desmoronava. Era um sentinela da esperança, da paciência, da compaixão. Ele observava o mundo com outros olhos, os ouvidos abertos para os sussurros da verdade, para o silêncio que agora falava. E esse silêncio era mais eloquente do que qualquer sermão. Ele sentia o peso da responsabilidade, sim, mas era um peso diferente, o peso da autenticidade, da liberdade que vem de se render ao que é maior. Se essa história está tocando o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. A jornada de Samuel, o filho evangélico que julgou a imagem de Santo António na irmã deficiente e encontrou um milagre, continua. Ela não tem um ponto final, porque a fé, a verdadeira fé, é um caminho que se constrói a cada passo, a cada escolha de amor. E essa é apenas uma parte da história. A cada dia novas nuances se revelam, novas provas surgem e a verdade se aprofunda. Mas o que acontece quando o milagre invisível começa a ter efeitos visíveis, ainda que sutis, na vida de quem está ao redor? Como a luz da transformação de Samuel começou a iluminar os cantos mais escuros da sua casa e até mesmo da sua comunidade, desafiando a todos a redefinir o que realmente significa a fé. A luz da transformação de Samuel não era um farol estrondoso, mas uma brasa que aquecia devagar. Ela começou a derreter o gelo do preconceito, não com discursos, mas com atos. Os pais, antes presos à busca por um milagre visível, começaram a ver a riqueza na presença de Ana, na alegria simples que ela irradiava, um calor que vinha de dentro. O cheiro de café da manhã, antes misturado à tensão, agora trazia um conforto genuíno, uma paz que não precisava de explicações. A comunidade, sim, ainda murmurava. O frio do julgamento ainda tentava se agarrar, mas Samuel, com a leveza da verdade, apenas servia. Ele estendia a mão, ouvia, e o silêncio de sua compaixão falava mais alto que qualquer sermão. Ele não precisava provar nada, ele apenas era. E essa autenticidade, como um som suave que se espalha pelo ar, começou a tocar corações, a desafiar definições antigas de fé. O milagre, afinal, não era a cura do corpo de Ana, mas a cura da cegueira de muitos, a começar por ele mesmo. Se você já sentiu o poder de uma mudança silenciosa, comente: a mudança começa em mim. E essa jornada, essa redefinição de milagre, ainda guarda revelações profundas. No próximo vídeo do Santo António Milagres, vamos desvendar o que acontece quando a fé se torna pura ação, sem esperar nada em troca, e como isso pode transformar o mundo ao nosso redor, um passo de cada vez. A luz da transformação de Samuel não era o farol estrondoso,
mas uma brasa que aquecia devagar. Ela começou a derreter o gelo do preconceito, não com discursos, mas com atos. Os pais, antes presos à busca por um milagre visível, começaram a ver a riqueza na presença de Ana, na alegria simples que ela irradiava, um calor que vinha de dentro. O cheiro de café da manhã, antes misturado à tensão, agora trazia um conforto genuíno, uma paz que não precisava de explicações. A comunidade, sim, ainda murmurava. O frio do julgamento ainda tentava se agarrar. Mas Samuel, com a leveza da verdade, apenas servia. Ele estendia a mão, ouvia, e o silêncio de sua compaixão falava mais alto que qualquer sermão. Ele não precisava provar nada. Ele apenas era. E essa autenticidade, como um som suave que se espalha pelo ar, começou a tocar corações, a desafiar definições antigas de fé. O milagre, afinal, não era a cura do corpo de Ana, mas a cura da cegueira de muitos, a começar por ele mesmo. Se você já sentiu o poder de uma mudança silenciosa, comente. A mudança começa em mim. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Essa história de Samuel, o filho evangélico que jogou a imagem de Santo Antônio na irmã deficiente e encontrou um milagre, é sobre ele. Mas e você? Quantos milagres silenciosos você deixou escapar por esperar o estrondo, a explosão de luz? Quantas vezes o julgamento alheio pesou mais do que a sua própria verdade, te impedindo de ser quem realmente é? Ou pior ainda, quantas vezes o seu próprio julgamento te impediu de ver o amor real, o milagre que já estava ali, bem na sua frente? Essa brasa de mudança, essa quietude que se instala quando a gente para de lutar, ela queima em você também? Você está disposto a aceitar que o milagre pode ser menos sobre o que Deus faz por você e mais sobre o que Ele faz em você, através de você? É um convite para olhar para dentro, para despir os preconceitos e as expectativas que nos cegam. É um caminho que exige a coragem, sim, a coragem de ser vulnerável. Mas a recompensa é a liberdade. Se você já sentiu esse chamado, diga: abra meus olhos. Se essa verdade ressoa em sua alma, se você sente o chamado para essa liberdade de ser e amar, eu te convido a repetir comigo, em voz alta agora: eu escolho a verdade. Eu aceito o processo. Eu confio no milagre que já começou em mim. Deixe que essas palavras se tornem um eco, um compromisso silencioso que se enraiza no seu coração. Deixe que elas se tornem a fundação de um novo começo, um novo jeito de ver o mundo. E amanhã de manhã, quando o sol tocar sua janela e o cheiro de um novo dia preencher o ar, eu te convido a dar 4 passos simples. Primeiro, leia novamente aquela passagem que sempre te incomodou na Bíblia, ou em qualquer texto sagrado que te inspire, mas agora com os olhos de quem busca a compaixão, não a condenação, sentindo a textura das palavras com uma nova perspectiva. Segundo, faça uma atitude de serviço. Ajuda alguém sem esperar nada em troca. Um pequeno gesto que aqueça o coração de outra pessoa e o seu. Terceiro, renuncie a uma expectativa grandiosa que você tem sobre o milagre externo e abraça a beleza do processo, a força que se constrói na paciência. E quarto, procure uma pessoa que você tem julgado silenciosamente e apenas ouça a história dela, sem respostas prontas, sentindo o peso das palavras não ditas. Essa é a verdadeira fé em ação. Essa é a essência do Santo Antônio Milagres. É a jornada de Samuel e pode ser a sua também. Se você valoriza relatos sem maquiagem e quer continuar desvendando como essa fé pode transformar sua vida e o mundo ao seu redor, um passo de cada vez, inscreva-se para caminhar comigo. Venha abraçar o processo, porque a verdade, ela liberta.